Eu entendo. Olha aqui, em bom espanhol, Robinho fala das dificuldades que o Atlético vai enfrentar na Argentina e das possibilidades de voltar com um bom resultado para BH. É um bom assunto para início de programa. Robinho na tela aí, Capiroto! Nós estamos muito bem preparados. Nós sabemos que o equipo va a tener un partido muy difícil. Tenemos un rival muy duro que juega en su casa con sus hinchas, pero nosotros sabemos que para ser campeones tenemos que pasar por eso. Entonces queremos volver a Brasil con un gran resultado. Nosotros jugamos para ganar siempre, ¿no? Sabemos que será un partido muy difícil, pero Atlético donde juegue jugamos para adelante, jugamos para ganar, pero dependiendo del partido, con las circunstancias del partido, volver a casa con un empate no es un mal resultado. Bom, que belo espanhol, hein, Eduardo? Por favor, em espanhol, diga o que você pensa desse jogo. Eu até não tive tempo para tratar com o pessoal do Jogo Aberto ali agora, mas é uma coisa que todo mundo... É unanimidade aqui. Acho que o Atlético tem um adversário mais cascudo entre todos os brasileiros, embora reconheça que o Toluca vai dar um trabalho desgraçado para o São Paulo. Mas não sei, eu ainda acho que o Racing, esse do meio para frente aí do Racing é um negócio cavernoso. Agora, ontem... Os discursos de Rafael Carioca e Robinho, eles se divergiram. Porque o Rafael Carioca falou de um time mais fechadinho, jogando com inteligência, e o Robinho fala, não, tem que ir para cima, tem que atacar o adversário, e tal, pode até surpreender e tal. E você, num bom espanhol, o que pensa do jogo de amanhã? Boa tarde. Abraço, Everton, telespectador. O que interessa é o que o Aguirre pensa, né? Não é o que o Carioca ou o que o Robinho estão falando para a imprensa. O Aguirre deve... E o que o Eduardo pensa, ele que arma o time, é ele que vai fazer um trabalho técnico e tático hoje fechado. Pode ser que mude alguma coisa, eu não acredito que mude. Acho que o Atlético vai com Dátulo no meio, até por ser um argentino, conhecer mais a fundo o futebol argentino, ter mais experiência que o próprio Casares. O esquema de 3 volantes, fazendo aquela alternância dentro do próprio jogo, às vezes colocando o Urso aberto pela direita, outras vezes com aqueles 3 volantes ali, um time mais compacto. Não acho que o Atlético deva fugir disso. Dátulo, né? Dátulo, mas acredito que... Júnior Urso e Dátulo. Donizete, Júnior Urso, Carioca e Dátulo. Então, mas acredito num time compacto. A gente já sabe. Eu não acho que o Atlético vai se mandar aquele estilo Atlético contra o Vila Nova, por exemplo, o time que vai contra o RT. Vai ser um time mais precavido, porque tem um grande adversário pela frente. Aliás, dos 4 brasileiros, à exceção do São Paulo, eu acho que os outros 3, Grêmio, Corinthians e Atlético, são melhores que seus adversários, mas nem por isso são favoritos. Para mim, o Rosário jogando lá em Rosário é favorito. O Racing jogando lá em Buenos Aires é favorito. Já não sei se o Nacional jogando lá no Uruguai seria favorito. Porque entre Racing, Rosário e Nacional, o Nacional é o piorzinho, entre aspas, mas Libertadores, gente, o Guarani do Paraguai mostrou que não tem muito a ver. Então, eu acredito num Atlético um pouco mais compacto, Everton, mas... Sendo isso muito que o Robinho falou em outra entrevista que o Vitor disse também, sem perder a característica de ser um time que ataca, que agrida o adversário, porque o gol lá em Buenos Aires, se o Atlético faz um gol lá, a importância é gigantesca. Existe um regulamento que deve ser respeitado. Eu vejo esses times argentinos, eles não se intimidam jogando na casa do adversário, exatamente por isso que você disse, eles não abandonam a principal característica. Se é um time que joga para frente, vai continuar jogando para frente, eu também acho que o Atlético não pode abandonar. Você está levantando a mão sua vez, já passou. É rápido, porque o Atlético não se deu bem quando jogou em gramados ruins esse ano, lá no Equador e em Patos de Minas. E o gramado do Cilindro não está bom. E já de algum tempo. Eu assisti Racing e Boca e agora assisti no final de semana Racing Independente. O gramado tá ruim. Não é aquele pasto que o Atlético jogou em Patos de Minas, não. Mas está bem ruimzinho, está bem castigado. E o Racing jogou mal nos 2 jogos que você assistiu. Esse último ele tá com o time mesclado, né? E não jogou bem. Eu acho que você tem que assistir o jogo quarta-feira. Não tá bem no Campeonato Argentino, não foi bem contra o Boca e só melhorou contra o Independente a partir da entrada do Oscar Romero e do Lisandro Lopes, porque enquanto estava com o time com a maioria reserva, o Independente mandou no jogo. E lembrando que é o grande clássico para o Racing, né? Que foi o Atlético foi o final de semana de... O Atlético, depois que quebrou a casca de 2013, pegou o Newell's, que tinha um timaço. O time era muito bem treinado. Muito bem treinado, aí perdeu lá, ganhou aqui. Uma pressão absurda jogar ali. Exatamente. Achava o Tijuana daquele ano de 2013 um time muito cascudo. Aí aconteceu o que aconteceu aqui, que eu não quero nem entrar em detalhes,
E depois, na sequência, pegou o Olímpia, que eu não achava um time tão cascudo, mas por trás daquele Olímpia tinha toda uma história, tradição, e era uma final. Né? Final não tem jogo fácil. Como de fato não foi. O próprio São Paulo, nessa fase de oitavas de final, que o São Paulo, naquele momento, não estava na draga que vive hoje. Naquele momento, o São Paulo era um adversário mais difícil. E fez um início de jogo lá no Morumbi, nas oitavas. Que o glorioso perdeu 3 gols debaixo do gol. Mas vocês entraram num detalhe que me chama a atenção. O Atlético tem um time experiente. Não pode entrar em pilha de adversário. É um time que tem jogadores cascudos. Léo Silva, cascudo. Erasmo, cascudo. Marcos Rocha, cascudo. Douglas Santos, Vitor. Aí você tem Donizete, Vitor. Você tem o Rafael Carioca. Lucas Prato. Lucas Prato, que conhece muito daquilo lá. O Dátulo também. O menos cascudo do time titular é o Douglas Santos. E mesmo assim também já tem passagem por seleção. Agora, só um detalhe. O Atlético não pode passar perto do que foi aquele jogo com o Independente Del Valle. Mas eu acho que não pode passar perto. Porque aí entra o adversário. Isso tudo que a gente está falando aqui do Racing, das dificuldades ou não, do que ele tem do meio para frente, lá eles estão falando a mesma coisa do Atlético. Olha que time cascudo, olha que caras experientes. Estão falando as mesmas coisas. Então, o que você vai ter? Você vai ter muita experiência. Eu não acho que o time do Atlético vai ser esse time aberto, vou para cima, vou resolver hoje. Porque ele não pode ser assim, porque ele tem o segundo jogo para resolver aqui. Mas eu acho também que ele não vai perder essa característica dele de aproveitar o que ele tem de melhor, que é a parte ofensiva, que é essa chegada que ele tem, esses jogadores que sabem exatamente o que é. Quando a gente acompanha a entrevista do Dato, ele vê como ele está feliz de jogar lá, porque ele conhece a torcida, ele conhece o histórico, ele falou assim, eu quero jogar, eu não quero saber qual que é a história, mas eu quero estar nessa história. Então, gente, é jogo pra gente grande. Quando a gente fala assim, é jogo pra gente grande, é pra gente grande. Vai ser duro, vai ser duro. Leonardo Silva, Erasmo, Vitor. Exatamente. Aliás, hoje é dia dos goleiros, né? Gente alta. Deixa eu só dizer uma coisa. Como é que é? Gente é goleiro. Sim, hoje é dia. Parabéns pro Zé. Agora que eu entendi por que o Bastidores vai ter o João Ricardo e o Raul Plasma. Dia do goleiro. Não é nem fazer propaganda. Eu não sabia que era. Você acha que o Aguirre mete... Eles iam lá de bobeira, né? Na hora que acabar a resenha... Se você quiser perguntar pra mim, eu tô prestando atenção. Pode me perguntar. Pode perguntar. Você acha que o Aguirre pode meter 3 volantes lá e na volta ele chegar com o Casares e mandar um time mais ofensivo aqui? Ou depende do que acontecer lá? Casares e Dátulo? Até porque, Everton... Aí tira... Casares no 4-2-3-1, Casares... Tirar o Dátulo e meter o Casares. Não, e às vezes... Time mais rápido. Assim com o Dátulo segundo volante, por exemplo, ou com o Dátulo como um dos homens de lado, as possibilidades existem. Acho que é possível sim, respondendo a sua pergunta, até porque uma das qualidades que o Aguirre tem é não ficar atrelado e amarrado a só um esquema tático. Ele já mostrou capacidade de variar e ele já mostrou capacidade de jogar de acordo com o adversário. Então, a gente pode relativizar outras coisas, opinião, mas uma coisa que não pode ser tirada dele é essa sofisticação. Ele não é um técnico simplório. Ele não é o cara que não sabe sair ali de certos problemas. Ele sabe pensar o jogo, ele sabe montar o time de acordo com o adversário. Então, acho tranquilamente possível ele fazer isso. E óbvio, Everton, que aí vai depender do resultado do primeiro jogo, né? Aí não tem a análise do segundo, a gente tem que fazer depois do primeiro. Na que acontecer. E assim, mesmo com essa formação que o Panzi colocou, que eu acho uma boa formação e eu também acho a mais provável, ele durante o jogo pode mudar o time de várias maneiras diferentes. Até sem mexer no jogador. Porque são... O Rafael Carioca é um volante, apesar da qualidade inquestionável de ser um dos melhores da posição no Brasil, ele não vai deixar de ser volante. Agora, Dátulo, Júnior Urso, o Leandro Donizete também volante, mas o Dátulo e o Júnior Urso são extremamente flexíveis. Eles podem virar meias. Chega muito bem na frente. Eles podem virar meias, eles podem jogar pelo lado, Robinho, eles podem... Robinho também dificulta a marcação. Então dá para fazer muita coisa durante o jogo. E a gente vê o Aguirre fazer isso também. Né? Várias vezes ele entra, na teoria, com 3 volantes, mas joga no 4-2-3-1, porque o Júnior Urso fica na linha de meias pela direita, mas ao mesmo tempo, no mesmo jogo, sem substituições, ele volta o Júnior Urso para fazer uma trinca ali com os outros 2 volantes e muda o esquema. Então, acho que é um lado legal do time do Atlético. Não é previsível, assim, não é óbvio demais. Acho também que o Atlético pode surpreender numa coisa que não precisa ser um gênio para detectar. Pode surpreender com o Robinho,
se metendo mais avançado e o Prato trazendo zagueiros. Pode, puxando a marcação. De repente esperam que o Prato vai ser o cara que a gente sabe que não é, que é o homem-gol, o cara fixo dentro da área e tal, não é. E aí ele sai, o Robinho faz isso muito bem. Acho que pode surpreender se o Robinho jogando um pouco mais avançado. Tem uma característica desse time do Aguirre também, e que não tinha no do Levir, por exemplo, é um Douglas Santos muito mais participativo lá na frente, ofensivamente, do que no Atlético do ano passado, por exemplo. A gente vê o Aguirre, mas isso eu acho que o Marcos Rocha... É uma coisa que varia nos dois times. Mas o que acontece? Tanto o Marcos com o Levir Rocha, quanto com o Aguirre, que não tem subido tem dia tanto... que ele sobe muito, tem dia que não. Sim, mas o Douglas Santos subia muito menos do que... Esse jogo contra o RT, por exemplo, para mim ele foi o melhor jogador em campo, porque subiu muito, foi muito bem. Mas foi muito consciente. E isso pode ser claro... porque tem um Robinho ali jogando com ele na esquerda, como tinha o Marcos Rocha e o Luan. E na esquerda era aquele problema do Atlético. O Levir não conseguia achar ninguém para jogar daquele lado. Achou, tem o Robinho, talvez por isso o futebol do Douglas lá, ofensivo, tenha crescido também. Agora, só a informação para quem não acompanha muito, o Gustavo Bou não vai jogar o primeiro jogo, mas quando a gente fala da força do ataque do Racing, você falou, o Panzi falou, são jogadores conhecidos do futebol brasileiro. Eles podem jogar com o quarteto, nem sempre jogam assim, porque fica muito aberto, e não vão jogar no primeiro jogo porque o Gustavo Bou está indisponível. O Milito deve mas começar no banco mas com, eu tô falando assim, de fama, status, jogadores conhecidos assim no futebol brasileiro. O Romero, que é o bom, é o Romero melhor, apesar de que eu acho que esse Romero está no Corinthians também, não merece essas críticas todas que recebe. Mas o ele é o segundo. É o Romero melhor dos dois. É um meia bom. Bom, né? Bom. O Romero, o Lisandro Lopes, o Gustavo Bou e o Milito. São 4 jogadores famosos, jogadores experientes. Então, para as pessoas terem noção. Né? O Atlético tem um baita quarteto, mas eles também têm. É um jogo muito de igual para igual. Eu acho que as forças se equivalem. Será um jogo cruel para quem gosta de sentir fortes emoções. O Rossano está dizendo aqui, precisamos admitir, ninguém joga melhor a Libertadores do que os argentinos. O Galo precisa de humildade e atenção. É o Rossano que está mandando a mensagem. Ele tem razão. Mas eles humildade principalmente nos 2 últimos anos. Mas eles foram humildes. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ô, Rossano, presta atenção. Você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco ameaçando tomar o seu bem. Dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Sabe como? Você vai pegar o telefone, vai ligar o 2559-8877, fazer uma revisão no seu contrato. E aí, qualquer tipo de contrato. Financiou? Faça a revisão, 2559-8877. Você precisa virar esse jogo e pode estar pagando juros abusivos há anos, sem saber da situação e sem saber também que você já poderia ter quitado com descontos de até 80%. Então está há anos aí pagando juros abusivos e está achando que está tudo normal. Não. Faça uma revisão. O banco está ameaçando tomar o seu bem? Não se desespere e não devolva antes de ligar para o 2559-8877. Avançou aí no cheque especial, aí não consegue sair, cartão de crédito, a coisa azedou e tal. 2559-8877. Se quiser chamar no WhatsApp também, você pode fazer agora. 99695-3077. 99695 está aqui, ó, para você entrar em contato e resolver o seu problema. Faça já a revisão, pare de pagar taxas abusivas e viva feliz novamente, ok? A gente vai para um rápido intervalo, então. Não vamos para o intervalo, mentira. Vamos falar agora do Cruzeiro. Aliás, antes da gente... Ontem na Toca foi dia de explicações, né? O Bruno Vicentim, vice de futebol do Cruzeiro e tal, respondeu a várias perguntas. Claro que a principal foi quem será o novo treinador. A gente vê aqui, você já viu em outros programas, você já ouviu na rádio, mas aqui a gente vai analisar e... Carlos Rubens Doné Filho tem informações importantes sobre o Cruzeiro. Antes, Bruno Vicentim. Sobrenomes a gente não comenta, até para não especular tanto jogador como agora com o treinador, sempre é assim. Se for um nome que já estiver disponível no mercado, a decisão vai ser tomada mais rápida. Se for um nome que ainda estiver empregado, disputando as finais dos campeonatos regionais, a gente vai ter que esperar um pouquinho. A gente vai analisar, independente de ser um treinador novo ou velho, os últimos trabalhos que tenham sido realizados por ele, entendeu? A princípio, a gente vai buscar um nome, a gente deve buscar um nome nacional, mas tem um ou outro nome estrangeiro que interessa. Não tenho nada, não sou dirigente do Cruzeiro, mas acho um risco apostar em nomes estrangeiros
Se for um Sampaoli, um Simeone, um Sabeja, vá lá. Até se não for, assim, não inventa. Tô curioso. Porque se busca lá o Hernández lá do Paraguai, o Fernandes do Uruguai, o Oribe do México, esses caras vão chegar aqui e aí vai pedir um tempo de adaptação, não conhece o elenco. Eles vão ter que explicar quem gente, é. O Cruzeiro não está precisando de trabalho. invenção. Acho que o risco não compensa. Mas quem tem informação é ele traz. Você tem algum nome que pode assumir? Eu, se tivesse que apostar todo o dinheiro que o Eduardo Panzi tem, apostaria que o Jorginho será o treinador do Cruzeiro no Brasileiro. E digo mais, hein? Para mim a coisa já está bem mais adiantada. Agora você que tem informação. Você é um homem inteligente também, que tem muitas informações, então a sua aposta é boa. Claro que certeza a gente não tem, mas é uma boa aposta. O Cruzeiro fala em 4 nomes, Everton. Os 2 principais, Jorginho, como você falou, e o Abel. O Jorginho tem esse problema de conseguir a liberação perante o Vasco e o Abel... Só botar dinheiro. E o Abel tem um desejo tremendo de voltar ao Brasil e trabalhar num clube grande. Ele está doido para vir trabalhar no Cruzeiro, mas é praticamente impossível por causa das questões burocráticas. Mas o desejo dele existe. O caso do Jorginho, inicialmente, eu achei... A gente até conversou disso aqui ontem, que as informações todos nós sabíamos, mas eu achei que ia ser muito difícil tirá-lo do Vasco por um clima, uma atmosfera. O Vasco tirou ele de um momento muito ruim na carreira. Ele ergueu o Vasco, ele caiu, mas não foi por culpa dele, porque o time já estava praticamente condenado. E ele fez uma campanha muito boa, quase o suficiente para salvar um time já condenado. Ganha todas do Flamengo, que é uma coisa que, principalmente do jeito que o Eurico trabalha, o Eurico tem 1 milhão de defeitos, mas ele sabe trabalhar isso bem, essa questão de rivalidade. Então tem um clima difícil e eu achava praticamente impossível tirá-lo. Não acho mais. Colhendo algumas informações, ele gostou da proposta, ele tem um interesse, não dá para dizer que é certeza, mas eu não acho tão difícil como eu achava há pouco tempo. Se nenhum desses 2 nomes vier, Cruzeiro fala em outros 2, Ricardo Gomes e Marcelo Oliveira. Aí eu acho que não vindo esses 2 primeiros, quem vem é o Ricardo Gomes. Porque o Marcelo Oliveira... Marcelo não? Porque o Marcelo... Não, estou falando de opinião. Sim, eu estou falando mas de... ele cresceu mesmo. E porque o Marcelo Oliveira tem algumas arestas dentro do Cruzeiro hoje. E, gente, quando a gente fala arestas... Com quem? Aí eu prefiro deixar... Depois eu te falo. Imaginação. Eu falo. Então fala. Eu acho que é com o Gilvan. Você é um homem muito bem informado. Então, mas assim, e quando a gente fala arestas, é para deixar claro o seguinte, não é desrespeito, não é briga, não é nada pesado, gente. É uma coisa natural, às vezes o cara sair de uma empresa, o cara que saiu fica um pouco chateado aqui, aí o cara que demitiu às vezes tem os seus motivos e fica chateado. É uma coisa pequena, mas que eu acho o suficiente para ele não vir nesse momento. Então, para mim, o mais provável, não é o mais provável, o que o Cruzeiro quer, convencer o Jorginho. E eu acho que tem boas chances. Se não convencer o Jorginho, a segunda opção seria o Abel, que não vem por questões contratuais. Aí eu acho que o Ricardo Gomes não resiste a uma proposta, não. Apesar de ele também estar empregado, a comissão técnica inteira do Botafogo ganha um pouco menos de 100 mil reais. Inteira? Inteira, contando... Então, imagina a facilidade... Né? Para qualquer time grande, e o Botafogo também é grande, mas para qualquer outro time grande que está precisando de treinador, teria para tirar esse Jorginho. Você sabe que a gente tem um cuidado muito grande quando vai citar algo referente ao Ricardo Gomes em respeito à saúde dele. E em respeito à saúde dele, eu acho, vocês vão me entender em casa, eu vou usar um termo aqui chulo, que a pique é muito grande. Acho que não vai virar... Ele faz um trabalho sobre isso, Pois ele está debilitado. Mas ele faz um trabalho agora, sobre isso. Eu não sei, eu acho que o Cruzeiro precisa, eu acho que o Jorginho... a gente é curioso, né? Quando a coisa não estava nem caminhando para isso, a gente falava aqui sobre o nome do Jorginho e tal, de uma admiração mesmo do trabalho do Jorginho. Agora, gente, lá no Vasco, ele teve muito tempo para conseguir chegar a esse patamar, que o Vasco tem um time bom, mas não é nada espetacular. Não, mas ele conseguiu refazer o time do Vasco com pouco tempo.
Porque ele chegou, estava uma draga desgramenta. Em poucas rodadas, ele reorganizou. Mas ao mesmo tempo, aí, sem tirar os méritos dele, ele ganhou jogadores que o técnico anterior não tinha. Sim, claro. Sem tirar méritos dele, porque inclusive eu acho um bom treinador e acho que o Cruzeiro tem que trazer, para deixar claro. É só... Isso é sempre um ponto a ser Olha aqui, rapidamente, Edu, rapidamente, só para ajudar vocês também. Pô, abre aqui. Aqui, ó. Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Qual o melhor nome para treinador do Cruzeiro? A gente abriu agora a enquete. Jorginho, Abel Braga, Ricardo Gomes... votou no Marcelo Oliveira. Ou Marcelo Oliveira, não, até para abrir, zero voto. Foi do Marcelo, ficou zero voto. Tá Atualizando, então, Jorginho, Abel Braga, Ricardo Gomes e Marcelo Oliveira. Daqui a pouco, no final do programa, a gente mostra a enquete. Eu votaria no Jorginho. Eu votaria no Jorginho. 2, você. Eu entendo. O Jorginho é o nome do presidente. 3, você. Eu votaria no Jorginho, mas só para dizer uma coisa. De ontem à noite para hoje, o Ricardo Gomes ficou muito forte. Mais do que o pessoal está dizendo. Ele ficou. As informações são de que o Cruzeiro. Até nessa história que o Cadu falou, né? Eu quero o Jorginho, mas pode ser, tem algumas coisas, não sei o que. Já foi conversado. E o Cruzeiro, e aí é um detalhe até o Mauro. O primeiro nome é o Jorginho. Isso aí. O nome mais fácil de vir é o Ricardo Gomes. É o que eu penso que está acontecendo. É exatamente isso. E como tem quatro nomes, sendo que um tem aresta com a diretoria e o outro tá doido para vir, mas fica complicado por causa de contrato, meio que entre esses 4 sobram 2. Aí tem o preferido e aquele que, se o preferido não vier, é mais tranquilo de trazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. É só uma coisa do Ricardo Gomes. Eu concordo com o que você disse. Eu também tenho esse receio, mas ao mesmo tempo uma coisa tem que ser dita e sei que você também concorda com isso que eu vou falar. Ele está fazendo um trabalho impressionante. Não é o primeiro. O time horroroso. O time do Botafogo é horroroso. Sabe qual que é a folha do Botafogo? O nível dos jogadores do Botafogo é nível URT, assim, um pouquinho melhor. Não, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ele está fazendo um negócio... É muito curioso o que a gente vê no futebol brasileiro hoje, é muito curioso. Porque quantas vezes nós discutimos aqui, dentro e fora do programa, sobre o aspecto tático e a importância de implementar um bom sistema tático em qualquer equipe do Brasil. Né? É uma coisa que eu até relutava um pouco, acabo me interessando um pouco mais, mas eu sou meio burro, eu tenho uma certa dificuldade para aprender, mas devagarinho a gente vai aprender. Isso é igual... Agora, o que acontece? Aí você vai saber do trabalho do Tite no Corinthians, todo mundo levanta o aspecto da humanização. O aspecto da gestão, de grupo e tal, beleza. Aí ontem eu vou acompanhar uma entrevista do Fernando Diniz na ESPN. Espetacular. Fantástico. Espetacular. O cara é formado em psicologia, aí o pessoal batendo em cima da tática, é importante, mas não é tudo. É o aspecto da humanização, é pegar um jogador refúgio de outro clube, ele não usou esse termo, que é um refúgio que foi, de repente, preterido por outro clube. Aí o cara chega aqui para baixo e aí eu dou um gás no cara, faço um trabalho psicológico, o cara começa a comer a bola e tal. Aí você vai lá no Ricardo Gomes, a mesma coisa. Aí você vai no Vasco, o Nenê fala a mesma coisa do Jorginho. Isso aí. Então, eu tô achando que isso tem uma influência todos ex-atletas, muito né? considerando. O Levi também, Levi também. Todos eles. E ao mesmo tempo, no próprio caso, também. Até confirmando o que você diz, até no caso do Fernando Diniz, eu vi a entrevista e foi boa mesmo, até as pessoas que colocam o defeito que ele tinha e parece que corrigiu, é que antes ele não era bom nesse tratamento humano. Que ele dava esporros homéricos nos jogadores, humilhava os jogadores, era uma coisa constrangedora. O Fernando Diniz. Fernando Diniz. Então, assim, era justamente o lado negativo, para ver a importância disso que você está falando. Ele já era inteligente taticamente, ele já tinha conceitos avançados, ele já era bom em métodos de treinamento, mas muitas vezes ele perdia o grupo. Porque ele, mais ou menos como aconteceu no Cruzeiro, né? No ano passado, assim, de humilhar. Sim. Isso não dá certo. Não é no futebol mais, não, gente. Isso não dá certo. Não dá, não. Antigamente, redação de jornalismo era assim, hoje não é mais. Todo lugar era assim. Nós falamos isso hoje na Band News. Isso vale para o futebol e para todos os outros segmentos. Se você tem um líder, e eu até citei lá na Band News, não sou de puxar saco de ninguém, mas não puxo mesmo, principalmente meus superiores aqui, mas nós temos aqui pessoas que nos dão condição. Os caras apontam caminho, os caras caminham ao lado, os caras conversam, não aponta dedo e tal. Então, isso tem relação com o seu rendimento. Agora, para servir para vocês também, o Bruno Vicentim vai falar agora de uma coisa que o torcedor quer saber. Você pode trazer o Simeone para cá, mas se não der o cara o mínimo de qualidade de elenco também, a coisa não vai ornar. Põe o Vicentim para falar aí. Até o dia 20 de junho a gente tenta
suprir as nossas carências com jogadores nacionais, né? A gente vai procurar alguma oportunidade de negócio nacional. Você acredita numa guinada rápida, em especial para o início de Brasileiro? Como eu disse, até o dia 20 de junho não tem como dar uma guinada muito grande por causa da questão do mercado estar fechado, a janela. Após o dia 20 de junho, a gente tem uma condição de ser mais agressivo, né? Conforme o orçamento do clube deixa, a gente pode ser mais agressivo e pensar em coisas maiores. O Meia Diego está deixando o futebol turco e hoje o nome dele foi muito associado ao Cruzeiro. O que há de verdade nessa história? Não, como eu disse, antes do dia 20 de junho não tem nenhuma verdade. Tem muita coisa que às vezes começa como uma brincadeira em internet e que toma uma proporção assim gigantesca, né? Por isso que é importante a gente falar as datas. Antes do dia 20 de junho vão ter milhões de especulações, mas você não pode repatriar jogador nenhum, né? Eu já recebi mensagem, o Diego está chegando no aeroporto. Eu falei assim, completamente... É até impossível, né? Você fazer por questões de janela. A informação que nós obtivemos há cerca de uns 60 dias e trouxemos aqui no programa é de que o Cruzeiro pretende fazer dinheiro com alguns atletas no meio do ano também e apurando dinheiro. Por exemplo, Riascos. O Riascos, o Cruzeiro vai tentar levantar dinheiro dele. Se vai conseguir ou não, não sei. E se o Jorginho vier, o Jorginho pode querer trazer. E aí, isso vale para outros atletas também. O Cruzeiro, a informação que eu obtive de gente de dentro do Cruzeiro foi de que do meio do ano para frente o Cruzeiro ficaria mais tranquilo financeiramente para contratar, porque teria mais dinheiro para investir. Falou isso, né? Que agora já está tudo certo no orçamento, que ele agora tem dinheiro para poder contratar. Mas a ambição não pode parar na troca de treinador. Claro que não. O Cruzeiro precisa contratar um jogador que chame a responsabilidade. Não importa a posição. Se vier dois, ótimo. Se vier um só, excelente. Bom. Se vier três, excelente, mas precisa dar peças ao novo treinador que chegar. Porque com o time que está aí, com o elenco que está aí, gente, pode chegar o Papa Francisco. Ele não treina, não vai conseguir. Ele não gosta. É modo de dizer. Ele ia trazer o Romero, né? Porque deu Libertadores. Então precisa de jogador cascudo nesse elenco do Cruzeiro. Ele tem ambição. Você acha que está faltando? Claro que está faltando. Não, estou perguntando, não estou insinuando. Se eu estou falando que tem que vir... Falta ambição para contratar ou falta dinheiro para contratar? Exatamente. Aí é a diretoria que tem que me dizer. Eu só vejo falta de ambição. Eles nunca me falaram que está faltando dinheiro. Eles nunca falaram aberto, nós estamos sem dinheiro. Talvez o Vicentinho ontem ele disse. Ontem ele disse que tem. Ontem o Bruno Vicentinho disse ontem que o clube hoje, eu ouvi isso mesmo, foi? Que o clube hoje está mais saneado e tal. Bom, se o Bruno Vicentinho disse que o futebol do clube vem a uma entrevista e diz que o clube está saneado, que a coisa está controlada, então acho que procede a cobrança do torcedor para ter bons nomes no clube. Everton, eu conversei com muita gente ontem, você está com uma carinha de que eu estou conversando também, que está sabendo uns negocinhos. Eu acho assim, eu concordo com o que o Panzi e o Dimar, vocês estão falando aí, de que é preciso ter mais ambição. Só que eu acho que a gente precisa ser justo com algumas pessoas. Às vezes o torcedor vê o diretor de futebol chegando, no caso do Thiago Escuro, e associa as contratações somente ao Thiago Escuro. Gente, o Thiago Escuro não tem controle nenhum do orçamento e ele sugeriu jogadores que a torcida ia gostar, ele queria trazer esses jogadores e não foi possível porque ele não teve aval, porque o Gilvan não queria gastar. Então, peraí. Então, isso aí é uma informação que eu sei que tem situações que acontecem dentro do clube. Eu não estou dizendo que o Gilvan está necessariamente errado, que não podem vazar. Não, o Gilvan falou, nós não temos condição. É a questão da responsabilidade. Sua filha quer um cachorro que custa 5 mil, você vira para ele e fala, não posso, eu posso te dar um dinheiro. Eu vou latir para ela. É você que é o dono do dinheiro. O Gilvan que é o dono do dinheiro. Exatamente. Porque ele não consegue falar não para a filha dele. Mas é uma coisa natural, gente. Peraí, é uma coisa natural também que a cobrança vá para cima do diretor. Lógico. Porque a partir do momento que o diretor não tem, que a opinião, que a vontade também não prevalece, então... Não, Everton, o que eu estou querendo dizer, eu entendo que tem que dosar, que a parcela de crítica tem que ir para ele sim. Eu não estou dizendo que tem que aliviar o cara totalmente. Mas é até da cultura do futebol brasileiro, o diretor de futebol não tem controle nenhum sobre o orçamento. Gente, às vezes a situação é simplesmente o torcedor entender que o clube não pode gastar dinheiro. Porque eu acho que vem do Gilvan, mas não acho que dá para julgar o Gilvan também.
Tem que entender, às vezes. A gente vai continuar cobrando o nosso papel aqui, sempre na intenção de ver o Cruzeiro muito melhor do que está. Porque é inadmissível você pegar um time bicampeão brasileiro com aquela qualidade de elenco, acontecer um desmanche e depois, daqui a pouco, não trazer jogadores com o mesmo nível técnico e o time estar há 2 anos sem chegar numa final de estadual. Convenhamos, né? Então a cobrança ela tem que acontecer. Olha aqui, tem um recado importante. Com o Bolsa Família, a vida de 14 milhões de famílias melhora a cada dia. Só aqui em Minas Gerais, mais de 1 milhão já sonham com um novo futuro. Em 12 anos, o Bolsa Família ajudou 36 milhões de pessoas a viver fora da extrema pobreza. E esse foi um importante passo para o Brasil sair do mapa da fome das Nações Unidas. Uma nova geração de crianças está crescendo mais nutrida, com mais saúde, educação. Para você ter uma ideia, a mortalidade infantil por desnutrição, você me faz perder o raciocínio, caiu quase 60%, isso não tem preço, não tem mesmo, não adianta contestar. O programa também acompanha a frequência escolar de 17 milhões de estudantes, o resultado é que o desempenho melhora a cada ano. E o Bolsa Família melhora também a economia. O dinheiro repassado às famílias aquece o comércio, gera emprego, aumenta o consumo, ou seja, é bom para todo mundo. O Brasil não vai parar. Quer saber mais sobre o programa que mais reduziu a pobreza no mundo? Acesse www.brasil.gov.br/Brasil de Resultados. Rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos, até já.